Olá, hoje eu vou falar sobre um gênero textual muito interessante, a charge. E já que eu vou te ajudar a entender aí o que é charge, então você também pode me ajudar aí, né? Você pode aí curtir o vídeo, tá? Você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, fazer o seu comentário, deixar a sua dúvida aí no comentário. Se você tiver uma, eu posso te responder depois, tá certo? E também compartilhar esse vídeo, né, com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que está precisando de uma força aí em português. Quero convidar você também a conhecer a minha página no Instagram. Toda semana eu deixo conteúdo lá também. Então você pode me seguir aí no Instagram. Bom, gente, eu sou o professor Rodolfo Nunes. Você está no canal Português Mais Fácil. A minha meta aqui é ajudar o pessoal a entender melhor a língua portuguesa. E vamos falar sobre a charge. Charge é um gênero textual híbrido. Isso quer dizer que ele mistura dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, representada aí pelas palavras escritas, tá? E a linguagem não verbal, que são as imagens, né? E as duas se complementam, as duas carregam mensagens e se complementam. E eu vou passar para você nesse vídeo, então, também, né, a estrutura, os principais elementos e características da charge e a definição, né, o que é exatamente uma charge. Então eu já adiantei o assunto, né, falando que é um gênero textual híbrido utilizando linguagem verbal e não verbal, e nós vamos ver isso nos exemplos a seguir. Então você tem aí essa charge que representa, né, o ano de 2020 e o ano de 2021, né, o momento em que eu estou gravando esse vídeo, né, a situação é essa, né? Então as pessoas que verão no futuro esse vídeo, né, 2021 ainda é isso aqui, né? 2020 nós passamos por isso, 2021 estamos aí por enquanto, né, até o momento em que a gente grava esse vídeo, desse jeito aí. Essa charge representa o ano de 2020, né? Então você tem lá o início, né, como se fosse um jogo de tabuleiro, o início de 2020 e ao longo do ano os principais acontecimentos aí do Brasil e do mundo, retratados aí, né, na visão do chargista. Essa charge também, né, carregada de humor aí, é uma situação que tem acontecido, né? O tiozão do Zap. Recebi uma notícia terrível sobre as vacinas. Não chequei a fonte e nem busquei confirmações para saber se é verdade. E aí o segundo personagem aqui comenta, né? Por via das dúvidas, acho melhor compartilhar. Então, você vê que existe um humor por trás, né? Por trás não, aqui o humor é usado para criticar uma situação atual. Essa charge também, né, no momento que nós estamos aí, início de 2021, é um assunto bem comentado aí nas redes sociais, né, na internet, a questão do cancelamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que o cancelamento vos separe. E não podíamos deixar de falar também da nossa volta às aulas, né? Os professores e alunos estão vivendo essa situação no momento. Máscara extra, álcool em gel, termômetro, luvas, acabei ficando sem espaço para o dever de casa. Essa é a situação retratada aí pelo chargista, né, sobre a volta às aulas. Então, o que é charge? Então eu já adiantei para você que é um gênero textual híbrido, utiliza imagens e texto verbal, e ela é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo. Veículo, o que é veículo? É onde é divulgado ou publicado o texto. No caso, então, da charge, são os jornais, as revistas, os sites de notícias, né? Esses são os veículos que divulgam, que
publicam a charge. O posicionamento editorial, então, do veículo, né? Isso quer dizer o quê? O chargista, ele retrata a opinião do jornal, da revista ou do site. No caso dos editores, né? O editorial, posicionamento editorial quer dizer a posição dos editores, a opinião dos editores com relação a algum assunto. É uma crítica carregada de ironia, né? O que é ironia? É um recurso estilístico, né? Em que você fala uma coisa querendo dizer outra. E você consegue perceber a ironia pelo tom de voz, né? Pela modulação de voz. Falarei disso mais para frente. E que reflete situações do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês charger, e que significa carga, exagero e ataque violento. As charges retratam situações da atualidade. Por meio da charge, o leitor tem a capacidade de compreender a dinâmica de acontecimentos ocorridos em todo o mundo. O chargista, como é chamado o profissional que desenha as charges, precisa estar inteiramente familiarizado com assuntos jornalísticos para conseguir retratar e transmitir a mensagem em um único quadro de elementos gráficos. Então, você vê que a charge nasceu dentro do gênero jornalístico, né? É dentro dos jornais impressos que a charge foi desenvolvida para retratar situações do cotidiano, situações que aconteceram na atualidade. Ok? E o chargista, então, conversa com os editores, conversa com os jornalistas, eles colocam a posição do jornal, o chargista vai lá e retrata esta opinião. As características da charge. Então nós já comentamos várias aqui, né? Ela retrata a atualidade, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo, né, onde é publicado a charge. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Como se alimenta da novidade, é tida como uma narrativa efêmera. O que é uma narrativa efêmera? Que tem prazo de validade, que ela perde a validade com o tempo. Uma notícia, hoje, ela é uma novidade, mas daqui a 2 semanas essa notícia não será tão relevante, porque já passou, já virou passado. Então nós estamos vendo a charge hoje, né, falando aí sobre a situação que nós estamos vivendo, mas daqui a 10 anos ela vai perder a relevância, né? Vai ficar como memória daquilo que aconteceu. Mas para o leitor, né, aquilo já não vai fazer tanta não vai ter tanta importância assim. Mas no momento que nós estamos vivendo, a gente se diverte, né? A gente vê a situação, a crítica junto com o humor na situação representada. Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendido pelo leitor. Como assim? O leitor vai entender a charge se ele estiver acompanhando o noticiário, estiver bem informado com relação à situação política, os acontecimentos, né, do momento, tá? Então, pode não ser compreendido pelo leitor, mas às vezes a charge é tão boa que você consegue entender a mensagem, né? Consegue entender a situação que está sendo representada ali, tá? Mas é uma possibilidade do leitor não conseguir interpretar a charge se ele não estiver, né, se ele não conhecer o acontecimento retratado na charge. Bom, falando em charge, né, como a charge ela é íntima da atualidade, a charge também é amplamente utilizada no debate jornalístico que trata da política. Ela vai retratar situações políticas, né? A vocação da charge é criticar a política. É praticamente obrigatório a jornais destinarem um espaço exclusivo à postagem de charges. Eles vão retratar políticos, as situações em que eles estão inseridos, né? Claro, vai criticar com humor, né? Ela tem que ser engraçada, mas ela sempre terá uma crítica. Explicando também, né, uma pequena diferença que existe entre a charge e o cartoon. Na essência, as duas são muito mais parecidas do que diferentes. Ela tem muito mais semelhanças que diferenças, mas já é o suficiente para haver aí
né, uma distinção entre charge e cartoon. O cartoon é um elemento jornalístico de opinião e análise que pode ser usado como crítica. Entre suas características estão a sátira e o humor. É utilizado por todos os veículos que se utilizam da ilustração para transmitir informação. Os jornais, as revistas e a internet, né, o veículo. Como se utiliza da crítica, o cartoon é, por vezes, mordaz ao expor os hábitos e comportamentos humanos. Então, até aqui, só semelhança com a charge. Mas qual é a diferença? Qual é, né, essa diferença aí que faz, né, a distinção, que realmente separa o cartoon da charge? O elemento de tempo é a principal diferença entre charge e cartoon. Enquanto a charge retrata situações atuais embasadas em notícias, o cartoon é utilizado para criticar e satirizar situações atemporais. Então, o elemento tempo é a diferença, é a distinção. Eles têm muito mais semelhanças que diferenças, mas essa diferença é o que separa as duas, tá? O cartoon é utilizado para criticar situações atemporais, quer dizer, comportamentos humanos, situações sociais que estão arraigadas na sociedade, estão enraizadas, que vão demorar muito tempo para serem modificadas, tá? Né, que passam as gerações, tá? Já a charge não, a charge ela tem prazo de validade, ela só vai ter relevância no momento em que acontece a notícia. Passa 2 anos, 3 anos, ela pode perder então a sua validade. Já o cartoon não, o cartoon ele vai durar mais tempo, porque ele vai retratar situações que não passam, situações atemporais. Agora vamos entender um pouquinho aí o que é ironia, né? Esse elemento presente nas charges, tá? Qual é a diferença entre sarcasmo e ironia? Existe uma pequena diferença, apesar da gente usar muitas vezes, né, no dia a dia, a gente pode usar ironia e sarcasmo como sinônimos, mas existe uma diferença entre os dois. Os dois, né, o sarcasmo e a ironia, são recursos estilísticos empregados pelos emissores dos textos, orais ou escritos, com o intuito de oferecer maior expressividade ao discurso enunciado. Então a gente, na nossa conversa dia a dia, usa a ironia o tempo todo, talvez, né? Eles são utilizados quando o autor do texto pretende oferecer uma maior dramaticidade ao discurso, utilizando dessa maneira as palavras em seu sentido conotativo. O que quer dizer conotativo? No sentido figurado, né? Lembra que eu falei? A ironia quer dizer, você fala uma coisa querendo dizer outra, em detrimento de seu sentido real, chamado de denotativo. Então, o denotativo é quando você, né, é o significado da palavra objetivo, é o significado real. E o sentido conotativo é o sentido figurado, né? Então, você utiliza aquela figura aquela figura para falar de outra coisa. Embora, né, o sarcasmo e a ironia sejam termos que se aproximem e muitas vezes são empregados como sinônimos, o sarcasmo e a ironia possuem suas peculiaridades, suas diferenças. Ambos estão intimamente ligados, entretanto, diferem na intenção estabelecida pelo escritor. E aí, então, nós temos, né, o escritor brasileiro Gabito Nunes, ele escreveu, né, ele cunhou aí uma frase que explica a diferença entre sarcasmo e ironia com uma genialidade muito, muito interessante. Quando usa o humor como escudo, é ironia. Quando usa o humor como arma, é sarcasmo. Então perceba a diferença aí, né? O sarcasmo ele é mais pesado, ele é mais contundente que a ironia, né? Ele usa a ironia como escudo e o humor como arma, né? Então você percebe aí o que ele quer dizer, né? Que o sarcasmo ele é mais contundente, ele é mais forte. Bom, aqui eu tenho, né, uma charge retratando aí a ironia, o sarcasmo e de quebra tem o deboche aí. A ironia, um exemplo de ironia. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado.
Perceba que ao ler o texto, eu coloquei a ironia na minha modulação de voz, na minha entonação. E no nosso dia a dia, quando você conversa com alguém e a pessoa está sendo irônica, você percebe pelo tom de voz, você percebe pela entonação, pelas pausas, né? Pelo destaque que ele dá a alguma palavra. Assim que a gente consegue identificar a ironia no discurso, né? O sarcasmo. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Então você vê que o sarcasmo ele é mais contundente, ele é mais forte, ele é mais pesado, né? Então, olha a personagem aí criticando, né, alguém aí, o atrasadinho aí. Ah, você chegou cedo para a reunião de amanhã. Então ela pode fazer até essa, né? Você viu que eu dei o destaque para o cedão, né? Chegou cedão para a reunião de amanhã. Então você dá um destaque numa palavra, você faz uma pausa dramática, tudo isso para colocar aí a ironia e o sarcasmo na frase, no texto, né? Por fim, nós temos aí o deboche, né? E lá vem o Prêmio Nobel da Pontualidade. Então, o deboche já tem esse, né? Ele assim, é como se você quisesse insultar a pessoa, mas você dá uma maneirada, né? Então, ao invés de você insultar a pessoa, né, fazendo aquela crítica, comentando o defeito, você comenta o defeito da pessoa, mas dá aquela suavizada, né? Então, e também você vê que tem aí o elemento ironia no deboche, tá certo? Beleza, gente? Eu acredito que, né, é o suficiente para entendermos, tá? Peço que você aí faça o seu comentário, né? Gostou do vídeo? Foi interessante? Esqueci de alguma coisa, né? Ou, se você tiver alguma dúvida, comenta aí também, né? Eu posso te ajudar aí, tá? Posso tirar sua dúvida, tá? E eu agradeço a audiência, agradeço aí você que acompanhou o vídeo até o final, né? Espero ter ajudado você nos seus estudos aí, né? Se você quiser deixar aí alguma sugestão aí para novos vídeos, né? Algum assunto aí que você está com dúvida, então deixa aí no comentário aí que eu vou ler o comentário e vou, né? E a sua dúvida aí pode ser o assunto do próximo vídeo, ou então eu tiro a sua dúvida aí escrevendo aí, respondendo para você, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo vídeo.